Nós estamos aqui no escritório do Dr. Ayrton, advogado que todos conhecem bem, Dr. Ayrton Araújo, mais conhecido Paraibinha. Ele tem funcionado assim como um consultor para toda a população de Rolim de Moura, porque ele sempre nos esclarece algumas dúvidas e nós repassamos para os senhores dúvidas essas que são oriundas de informações, decretos, leis, políticas, enfim. Ele, além de advogado, ele é psicólogo, mas ele tem uma outra qualidade muito valorosa. Ele também é nordestino como nós. Então, tudo isso somado dá no resultado de uma pessoa muito agradável de se conversar e de passar algumas informações para os senhores que nos ligaram e nos pediram essas informações. O que nós vamos conversar com ele agora é sobre a terceirização, sobre a reforma trabalhista, uma reforma antiga que está lá há 19 anos e que agora foi aprovado pela Câmara dos Deputados e vai para a sanção do presidente da República, Michel Temer. Mas muita coisa pode acontecer, inclusive nada, nós não sabemos ainda. Mas o Paraibinha tem algumas informações, o doutor Ayrton Pereira de Araújo, e vai nos passar. Paraibinha, boa tarde. E como é que você tem visto essa manifestação e esta aprovação dessa lei que muda alguns pontos na lei trabalhista? É uma reforma, uma pré-reforma trabalhista, digamos assim. Na verdade, não é nem mesmo uma pré-reforma trabalhista. O que acontece na prática hoje, ele mexe estritamente naquilo que diz respeito à terceirização dos serviços, porque nós não tínhamos uma lei, embora tivesse a lei 6.019 de 74, que tratou do serviço terceirizado, ela era muito restrita, pouquíssimas coisas poderiam ser terceirizadas, e acima de tudo, apenas atividades meio e jamais atividades fins. Atividade meio é uma atividade que ela não é a atividade principal da empresa, como, por exemplo, uma empresa que fabrica, digamos, carros. Então, a atividade fim é o veículo. A atividade meio são serviços burocráticos ali dentro, como de limpeza, serviços... Então, esse serviço é o serviço meio. O serviço fim é a fabricação. Então, pela lei de terceirização, esse serviço fim não poderia ser terceirizado. O serviço meio, sim, prática essa que já vinha sendo feita no país em muitos setores, aí, bancos, empresas públicas ou privadas, em que eles terceirizavam o serviço de limpeza, de vigilância, de segurança e etc. Então, com esta aprovação ontem pelo Congresso, ela ampliou e modificou em determinados pontos esta lei que vinha vigorando desde 1974, ampliando esses serviços, passando também a permitir que as atividades fins, tanto no setor privado quanto no setor público, também pudessem ser terceirizadas. No setor público, aonde é que ela pode ser aplicada, essa lei da terceirização? Olha, no setor público ficaram, com exceção, apenas as atividades que eles dizem de Estado, seria juízes, auditores, procuradores, entre outros. Há uma gama de serviços que não poderão ser terceirizados no serviço público. Na esfera privada, todos os serviços poderão ser terceirizados. Isso, na prática, o que muda para o empregado e para o empregador? Ele vai ter, o empregado, no caso, algum direito subtraído? Não. Pelo que está no projeto aprovado, todos os direitos trabalhistas eles são mantidos. Há, sim, uma reclamação, principalmente dos sindicatos e dos representantes da classe trabalhadora, que dizem que o trabalhador ficará mais vulnerável. Por quê? Porque ele vai trabalhar para uma empresa terceirizada e não para aquela empresa que teria, digamos aí, um capital maior para garantir o recebimento dos seus direitos. Há uma mudança também que é clara, é que na lei que vigia anteriormente, havia uma obrigação solidária entre a empresa que terceirizou os serviços e a que seria terceirizadas. Em outras palavras, se houvessem divergências sobre recebimentos trabalhistas, o trabalhador poderia propor ação contra as duas empresas. Com esta aprovação de ontem, deixou de ser solidária para ser subsidiária. O que significa dizer isso? Que enquanto não esgotar todos os mecanismos do trabalhador direto com a empresa que ele contratou, ele não poderá propor ação contra aquela empresa que tem o serviço terceirizado. Deixa de ser solidária para ser subsidiária. Hoje o trabalhador pode entrar contra as duas empresas e a que terceirizou fica obrigado a pagar.
com a aprovação dessa nova lei, se for mantida pelo governo, o trabalhador terá que entrar contra a empresa que o contratou, que seria a terceirizada, e depois de esgotados todos os mecanismos, se ela não tiver condições de pagar, então, subsidiariamente, ele poderia propor contra aquela empresa que contratou o serviço da terceira. A contratação temporária também mudou, né, nessa nova lei, né? Antes, a contratação era por 3 meses, e agora houve uma ampliação para 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 3. Nós estamos falando isso aqui todo num campo ainda de especulação, porque esse projeto que foi aprovado ontem é um projeto antiguíssimo, para mim já obsoleto, já fora da realidade. Esse projeto, para você ter uma ideia, ele é de 1998, do governo de Fernando Henrique. Em 2002, ele foi aprovado no Senado, veio para a Câmara dos Deputados, que colocou na gaveta, e por 19 anos esse projeto está lá parado. Para você ter uma ideia, mais recentemente, em 2015, o Senado, a Câmara aprovou um outro projeto, inclusive mais moderno, que está no Senado a partir de 2015. Então, veja bem, esse projeto que foi aprovado ontem, ele vai para a sanção do Presidente da República. Se for sancionado na íntegra, então está vigorando aquilo que a gente acabou de dizer aqui. Mas não é uma certeza sequer se será sancionado na íntegra, se terá alguns vetos. E hoje mesmo, acompanhando alguns noticiários, já acabei de ouvir o presidente do Senado dizendo que aquele projeto que a Câmara mandou para o Congresso em 2015 poderá ser reaberto, votado, com algumas alterações que já poderão alterar esse que está sendo aprovado ontem. Então, você tem uma ideia, então, isso é uma prática, para mim, que só traz mais problemas, porque esse projeto que foi aprovado ontem, ele não tem um debate amplo da sociedade, ele não tem um debate amplo da classe produtora com a classe trabalhadora. É preciso que se faça uma reforma trabalhista urgente, mas é preciso que se faça no seu todo, pela metade não vai resolver o problema. Não está garantido que, com essa aprovação desse projeto de ontem, se criem novos empregos e que se desburocratize, porque é preciso flexibilizar, é preciso desburocratizar, é preciso que a classe trabalhadora entenda que nós estamos numa crise muito grande, que é preciso também que desafogue um pouco a classe patronal, para que aí sim possa haver um contrato, mas da forma que são feitas as coisas no Brasil, a tom de caixa, pegando projetos de 20 anos para tentar resolver problemas que nós temos aqui hoje, os problemas de 20 anos atrás não são mais problemas de hoje. Então, eu imagino que estamos dando novamente um tiro no pé e o que está sendo feito vai continuar trazendo, sim, problemas. Não agradou em cheio a classe trabalhadora, não agradou a classe patronal e, no final, só se faz paliativo nesse país.